tudo sobre o Pacto Global. Mais uma vez o papo tá imperdível, fica aí. A gente tem a honra de bater um papo aqui hoje com o CEO do Pacto Global da ONU no Brasil, Carlo Pereira. Tudo bem, Carlo? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, a alegria estar aqui com vocês. Lançado em 2000, o Pacto Global orienta a comunidade empresarial em todo o mundo no avanço das metas e valores da organização. Tudo isso por meio de práticas corporativas e responsáveis. A primeira pergunta que me chamou muita atenção aqui é uma pesquisa recente, do Pacto, que diz que 78,4% das empresas no Brasil já adotaram a agenda ESG. Aí eu te pergunto, tecnicamente, o que define essa adesão? Ok, eu sou uma empresa, coloco lá no meu estatuto ou nas minhas intenções ali, questões ESG, isso já define ali eu dentro desse grupo. Como que funciona, Carlo? Essa é uma pesquisa que as empresas elas se autodeclaram, autodeclaram aderentes a alguma agenda ou não. Nesse sentido, é uma pesquisa ali para que a gente tente extrair a percepção das empresas, o que elas estão achando, o que elas estão desenvolvendo e fazendo. É difícil você cravar e falar, olha, aquela empresa ela está com uma agenda ESG completa ou não. Por quê? Vai variar muito de setor para setor, de região para região, a gente tem que entrar nesses detalhes caso a gente queira obter essa resposta. Agora, o que vale, entendo eu, a gente extrair dessa pesquisa é que sim, as empresas entenderam que elas precisam adotar práticas ambientais, sociais e de governança. Acho que esse é o recado. Isso que significa que elas estão dizendo que elas estão correndo atrás disso. Não gosto de usar acrônimos, conceitos, ou metodologias até, para a gente trabalhar esses temas, porque no final do dia, o que significa o ESG, na minha concepção? A relação da empresa com a sociedade, incluindo a natureza ali. É disso que se trata. Então se trata do quê? Do que a empresa precisa fazer para que ela tenha um impacto positivo na sociedade. A gente vai falar muito sobre isso aqui no nosso papo, mas eu gostaria de saber de você já nesse começo. Como que está o Brasil em relação ao mundo? Como estamos caminhando? Quando a gente fala em adoção de práticas ambientais, sociais de governança pelas empresas, o Brasil ele vai muito bem. Ele vai muito bem, tá? Sempre que eu falo isso, muitas vezes as pessoas têm um certo choque, Porque uma coisa é, como que está o país com relação a saneamento, como está o país com relação ao desmatamento na Amazônia, Isso é uma questão do país, sem dúvida nenhuma, Mas quando a gente fala da adoção de práticas de sustentabilidade pelas empresas, as empresas brasileiras, ou com atuação no Brasil comparativamente, elas vão muito bem, Então vejam que segundo o maior país em empresas signatárias do mundo, Brasil. O país que tem mais signatárias nos princípios de empoderamento feminino, Brasil. Enfim, se a gente pegar vários movimentos e sistemas de indicadores, protocolos, o Brasil vai estar sempre na liderança. E mesmo quando a gente vai para os resultados, para o impacto em si, o Brasil vai muito bem. Quando comparado a países em desenvolvimento, é disparado. E mesmo quando comparado a países desenvolvidos, o setor privado brasileiro não deixa nada a desejar. Fala-se bastante da Estratégia 2030. Queria que você, para quem não sabe do que se trata, resumisse para a gente, explicasse em que pé que estamos. A gente tem a Agenda 2030, parece ser uma coisa muito etérea, no entanto é bastante pragmática. Por que bastante pragmática? Porque pela primeira vez a gente tem todos os problemas da humanidade reunidos numa única agenda e com metas estabelecidas, Então a gente que é do setor privado, a gente quer o quê? A gente quer, previsibilidade, a gente quer indicadores, a gente quer estabelecer metas e acompanhar. Então isso que essa agenda fez, o que eu acho magnífico, Porque imagina, muitas vezes numa mesa dentro de uma empresa a gente tem dificuldade de chegar a um consenso, imagina chegar no consenso sobre uma agenda
com vários aspectos, são 17 objetivos, 169 metas, com 193 países. Poxa. Né? O estabelecimento da agenda em si é uma vitória inacreditável. Né? Como ela vai? Não vai muito bem. Né? É óbvio que não vai muito bem. Por que é óbvio? Né? Porque imagina que antes dessa agenda, a gente teve a agenda do milênio. Essa foi muito bem. Só que essa era focada em países pobres e era uma agenda fundamentalmente contra a pobreza, tá? Porque aquela foi bem e essa não está indo tão bem. Momento de mundo. A gente teve um momento, naquela época, né? Entre aquela agenda foi de 2000 a 2015, e a gente teve um momento bom para a economia, principalmente países em desenvolvimento. Né? Então, boom de commodities, etc, etc. Então, a China, por exemplo, conseguiu tirar 1 bilhão de pessoas da pobreza. Tá? Então, isso foi positivo. Hoje a gente está num momento bastante difícil. Né? Pandemia, guerra. Né? Eu costumo brincar que soltaram os cavaleiros do apocalipse todos de uma vez só e eles estão se procriando. Uma fase complicadíssima. Então, é uma fase super complicada, né? Como o Fórum Econômico diz, uma fase de policrises, né? Então, evidentemente, a gente não está indo muito bem na agenda, tá? Mas o que eu quero deixar bem claro, a gente tem agenda, a gente sabe onde a gente tem que chegar e crises virão, né? Por isso que eu acho que a gente tem que focar na agenda, não desistir dela e continuar perseguindo. Inclusive, pegando até esse gancho da sua resposta, eu fiz uma pesquisa e encontrei uma entrevista que você deu em abril. E tem umas aspas ali, tem aspas suas, que você diz exatamente isso. Quando a gente observa a Agenda 2030, nos temas sociais, ambientais e de governança, percebemos que a gente não vai bem, seja no mundo, seja no Brasil. Por outro lado, a gente nunca se mobilizou tanto. E isso é muito importante, né? Nunca se falou tanto sobre isso, sobre esses temas, né, Carlo? Exatamente isso, né? Então, por isso que eu acho que a gente passando essas fases mais críticas, né, dessas crises, indo para a redundância aí, mas eu entendo que a gente sabe onde a gente tem que chegar e a gente entendeu que a gente precisa de todos os setores da sociedade, primeiro, segundo e terceiro setores, né, juntos para tentar resolver. Então, por isso que eu acho que a gente sabe o que tem que fazer. E é claro, em momentos de crise, eu acho que os países eles acabam sendo mais protecionistas, né? As empresas se recuam para o core, né? Natural. E a gente também na vida pessoal é isso, não é isso? A gente deixa de fazer investimento, a gente se recolhe, a gente fica mais quieto. Então, eu acho que passando essa fase mais crítica, a gente volta para uma agenda mais positiva e vai avançar em todos esses indicadores. A gente aqui na comunicação, a gente cobre muito o mercado financeiro, bolsa de valores, e a gente percebe o seguinte, empresas que aderem a, por exemplo, governança corporativa, que investem nisso, o mercado tende a premiar. São empresas que entregam mais ao acionista, por exemplo, e há uma troca ali onde todo mundo ganha. Inclusive a questão ambiental também é um tema bastante importante, a gente vê retorno nisso. Aumenta em quanto... Como que você vê essa questão da reputação das empresas ao aderirem aí a essas questões ESG, Carlo? É uma exigência da sociedade, né? A gente tem que ter essa clareza. Essa adequação, essa adesão é uma exigência da sociedade. Então, a gente parte desse pressuposto. Se a gente filtrar, o que é sociedade? Sociedade são os consumidores, que cada vez mais estão fazendo esse screening negativo, né? Ou seja, deixando de comprar determinadas empresas, estão valorizando determinados produtos, né? A sociedade também tem um outro recorte, que é com relação a colaboradores. Um grande talento não vai querer trabalhar numa empresa que sabe que tem ali violações de direitos humanos, que impacta negativamente o meio ambiente, ou está associado a grandes escândalos de corrupção. Não vai querer, certo? Se puder escolher, e vamos lá, o desemprego no Brasil, a gente fala em 11%, 12%, 13%, mas quando vai para um público capacitado, a gente tem quase pleno emprego. Sim. Né? Então, as grandes empresas que estão disputando aí os talentos, elas têm, sem dúvida, se preocupar com isso. Né? Investimento, né? Ou investidores. Hoje, pensar a sustentabilidade, endereçar a questão da crise climática é dever fiduciário.
é dever fiduciário. Você sempre se preocupou com os riscos clássicos. Hoje em dia tem que internalizar riscos ambientais, sociais de governança. Isso é inegociável. Né? Inegociável, inegociável. Tem uma questão geracional dentro do público, que é o quê? O público hoje em dia já vem com o chipzinho da sustentabilidade. Sim. Né? Então é isso. E é claro que isso acaba também refletindo em legislações. Né? Há pouco eu li um artigo sobre o tsunami de regulamentações relacionadas a ESG. Para o bem e para o mal, que talvez seja até um ponto divertido para a gente discutir aqui. Muitas regulações vindo anti-ESG, principalmente nos Estados Unidos. Né? Basicamente circunscrito aos Estados Unidos. Né? Mas é um ponto também. Só que é uma enxurrada de legislação. Né? E aí uma outra coisa que é importante a gente ter clareza. Mas eu sou uma empresa que atua no Brasil. Não importa, não importa. Né? Por quê? Porque muitas dessas legislações, né, por exemplo, da União Europeia, elas não pegam só produtos que entram na União Europeia. Né? O próprio Estados Unidos, né, tem investimento ali desses países, vão querer saber. Sim. Né? Então, assim, as empresas têm que ter clareza. Né? Eu gosto de pegar, para materializar, pegar alguns exemplos. Né? Se a gente estiver falando de proteína animal, uso de desmatamento da Amazônia, que a gente sabe que os grandes frigoríficos estão muitas vezes muito fora disso, mas eu uso desmatamento na Amazônia. Não pode fazer isso. Não pode, então já não vou exportar mais, né, o que já é ruim para todo mundo, vou ficar no mercado nacional. Vai vender onde? Se for no volume. Então de vender. Né? E muitas vezes por conta de uma legislação estrangeira. Né? Então por isso que não tem hoje o que fazer. Né? Eu acho que muita gente entra na agenda pelo amor, né? Assim, é aquilo, qualquer um de nós nessa sala vai trabalhar querendo fazer alguma coisa positiva. Entendendo que o nosso trabalho está colaborando para um mundo, para uma sociedade melhor. Ninguém aqui é o Mr. Barnes do Simpson, né? Sim. Que está ali querendo, né, matutando como é que vai fazer mal a alguém. Não existe isso, né? Claro, deve ter uma outra exceção, né? Mas a gente sabe que todo mundo, né? Todos os trabalhadores, todos os empresárias estão ali pensando como é que vão melhorar. Né? Então eu acredito muito no ser humano, né? Talvez seja falam em otimismo tóxico, né? E talvez seja um pouco disso, mas assim, eu realmente acredito, né, que as pessoas querem promover o bem, né? Então eu acho que é isso, né? E hoje em dia, para complementar, hoje em dia eu costumo dizer também que a liderança empresarial está saindo do armário, né? E que armário é esse? O armário da humanidade. Em que sentido? Que, gente, assim, há 5 anos, não vamos muito longe, 5, 10 anos, 15 anos então, né? Não era permitido, não era bem visto você levar temas relacionados a questões ambientais ou questões sociais para uma sala de diretoria executiva, para um conselho de administração. Ontem, né? Ontem. A gente era, então, né, conduzido a ter essa postura, né, quase que robótica ali, né, uma postura pouco humana, que era o que era o mercado, era desse jeito. Hoje não. Hoje, se você não levar esses temas, essa pessoa assim vai ser vista com estranheza. O mercado ele foi se humanizando, né? Isso é muito recente. O burnout, por exemplo, não era citado. Esse é um exemplo claro também, né? Essa coisa do mercado humanizar é até, né, na frase clássica do Kocher, né? Quando do lançamento do pacto, o pacto foi lançado em setembro de 2000, mas em janeiro de 99 ele fez uma fala no Fórum Econômico Mundial que ele falava isso, né? Nós, as Nações Unidas, queremos, junto com vocês, líderes empresariais, estabelecer um pacto global fundamentado em princípios e valores universais para darmos uma face mais humana ao mercado. Exatamente a frase que ele usou. Essa questão da saúde mental, você vinha dizendo, para mim é de uma bizarrice sem tamanho. Eu não consigo entender como que a gente chegou, não na questão do burnout, né? Isso aí, né?
Acho que o ser humano ele foi, né, ao longo dos séculos se deparando mais e mais com questões de saúde mental, né? Até aí tudo bem, a realidade no mercado e fora dele. Mas o que eu quero dizer que eu acho bizarro é no sentido de que é um problema tão evidente, e nós, empresas, não paramos para tratar devidamente. E nas suas empresas, não. Qualquer tipo de organização, tá? Mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, o movimento que a gente lançou aqui no Brasil, o pacto lançou aqui no Brasil com relação à saúde mental, é o único no mundo. É o único no mundo. A gente está conversando muito com o nosso global para levar esse movimento para fora, né? Que, por exemplo, e aí, não sei se a gente vai entrar nessa discussão, mas quando a gente fala em ESG, muitas pessoas trazem que o S fica para trás, né? Fica. Não concordo, né? Porque parece que o E está resolvido, de ambiental, o S está ali para trás e tal. Não concordo. Principalmente quando a gente está aqui no Brasil, quando a gente fala em S, pensando em sustentabilidade, ESG, a gente está falando em quê? A gente está falando nos colaboradores, principalmente, ao meu ver, né? Assim, o brasileiro, ele é coberto por uma quantidade de legislações trabalhistas que em lugar nenhum do mundo você tem isso. Então, primeiro pontozinho positivo ali para o S do ESG, né? Saúde e segurança é outro ponto super importante. De novo, comparativamente, as empresas no Brasil vão bem. E quando a gente vai para ambiental, não está tudo resolvido. Quando a gente fala em crise climática, as que afetam a crise climática, as que promovem a crise climática, né, que são emissores, ou mesmo aquelas que estão pagando o pato, ninguém está com a casa resolvida. Quando a gente fala em economia circular, ninguém está com a casa resolvida. Então, o que eu quero dizer é que, assim, como eu já falei e reafirmo, né, defendo muito que no Brasil, comparativamente, a gente vai muito bem nas questões ambientais, sociais de governança, comparativamente, né? Mas falar que a gente está com a casa resolvida em qualquer item, nem a gente, nem ninguém, né? Tivesse resolvido, a gente não precisaria da Agenda 2030 que a gente estava dizendo, né? E por que eu digo isso? Porque ali tem um ponto fundamental nessa agenda, o lema dela, né? Não deixar ninguém para trás. E por que a gente tirou o foco de países pobres e passou para todos os lugares do mundo? Que seja onde for, tem gente sendo deixada para trás. Seja por questões de gênero, seja por questões, enfim, de clima, seja por qualquer questão. Mas tem gente sendo deixada para trás. Então, assim, o resolvido talvez seja uma palavra que nem exista nessa discussão, Não né? É não quase existe. que uma, não sei se isso é o termo, mas uma gestão de crise. É ali administrar esse problema, né? Seja na questão social, na questão ambiental. É isso, né, cara? E o alvo é móvel, né? Assim, a gente está falando em saúde mental. Então, por exemplo, o que era permitido há 5, 4, enfim, 2 anos, hoje em dia não é mais, né? E para a saúde mental, falando em burnout, por exemplo, isso é muito evidente, né? Por quê? Porque o ano passado, só o ano passado, que burnout passou a ser doença ocupacional. Mas olha só, o Brasil, pela OMS, ele é tido como o país mais ansioso do mundo. Quando eu falo isso para os meus pares estrangeiros, né, eles não acreditam, falam, não, mas como assim? Brasil, samba, futebol e cerveja, tá só alegria, né? Então, o país mais ansioso do mundo, ele é o segundo país mais estressado do mundo, né? E aí não mais OMS, mas uma agência independente, o Brasil tem, claro que é um país grande, populoso, mas de qualquer maneira é o segundo país em maior número de casos de burnout. E aí eu te pergunto, o amparo das empresas frente a esse problema que você acabou de colocar na mesa, tá aonde nessa curva de 2000 para cá? Vamos dizer assim, a gente tem evoluído de uma maneira gradual e satisfatória? Olha, o tema é, por incrível que pareça, o tema é muito, muito, muito novo, tá? Agora que a gente lançou esse movimento, né, que tem como meta a cobertura de 10 milhões de pessoas, né, em programas de saúde mental estruturantes. E aí, o que é isso? Até isso a gente tem que definir, né? Porque, por exemplo, tem um outro dado, que isso eu também eu acho inacreditável, é a relação com o teu chefe direto afeta mais a tua saúde mental do que tua família.
olha a importância do ambiente de trabalho. E aí você vai perguntar para as empresas, assim, isso 95% delas, tá? Ah, não, mas eu faço coisas para a saúde mental. Ah, bacana, o que que é, né? Aí você vai ver que, assim, tem ali acesso à psicoterapia, tem ali um programa ou outro, tem aplicativo de mindfulness, né? Tem academia, enfim, dão acesso a várias coisas que são importantes, são fundamentais, tá? Mas a gente não ataca os principais problemas, né? O principal problema é, sem dúvida nenhuma, ter um ambiente tóxico, né? O principal problema está em aquela pessoa sentir que tem autonomia, sentir que tem segurança, ter uma boa relação com o chefe direto. Então, por isso, a gente está entendendo agora como fazer. Por exemplo, um dos principais pontos é a gente ter uma conduta anti-estigma. Quem aqui nessa sala, por exemplo, já ouviu seu chefe ou sua chefe expor abertamente uma questão de saúde mental? É um estigma, é um sinal de fraqueza para o Brasil, culturalmente, entendeu? Então, por isso, essa é uma primeira coisa que a gente tem que quebrar. Como se quebra isso? Olha, diálogo. Numa empresa, eu digo, sabe? Diálogo, né? Então, por exemplo, se a gente estiver falando que quando a gente está falando no setor financeiro ou comércio, a gente não tem tanto isso. Mas quando a gente está falando, por exemplo, em setores industriais, é muito comum, né? E digo porque já trabalhei em algumas empresas nesse sentido, a gente ter um minuto da segurança. Mesmo no corporativo, não é só no chão de fábrica, né? Isso vem do chão de fábrica, mas mesmo corporativo, no escritório, você tem esse tipo de coisa. Nesse momento, até porque agora burnout virou uma, né, doença ocupacional, é aproveitar esse momento para falar de questões de saúde mental, de maneira aberta, e mudar essa cultura. Então tem que ir pouco a pouco. Por exemplo, a liderança empresarial sempre fala nas palestras, né? Muitas empresas são assim, de atividade industrial, qualquer uma assim, né? Primeira coisa que a pessoa vai falar vai ser o que assim, a segurança é fundamental para nós, prioridade zero. Todo mundo vai falar isso. Nesse momento, você está falando de segurança, você está falando de coisas que são essenciais, tem que trazer elementos de saúde mental. Assim, Carlos, mas se todo tema emergente virar prioridade na fala, vai, né? Sou conselheiro de algumas empresas, né? Você pega todas elas. Você pega os dados de afastamento por acidente, a reta assim, ela desaba, vai para baixo com muita força. No entanto, a de saúde mental, afastamento de saúde mental é exponencial. Hoje a principal causa de afastamento do trabalho das pessoas é saúde mental. Sem considerar o presenteísmo, que é uma outra coisa horrorosa, que é o quê? A pessoa ela está ali, só que está com a cabeça em outro lugar. Sim. Não consegue produzir, né? Então esse é um tema de fundamental importância e que a gente pouco trabalha, né? Ainda mais pós-pandemia. A gente sabe que o problema que já era ruim, né, virou ali um grande problema na cauda longa da pandemia, sem dúvida nenhuma. Andamos algumas casas para trás, com a pandemia, com guerra, Rússia e Ucrânia, enfim, como você disse anteriormente, né? Sem dúvida. Turma, é isso. Até o próximo Papo de Especialista. Valeu!